Hey guys, good morning. Here we are again. So, how are you doing? Are you good? Did you sleep well? I hope so. Okay. So, today we will still we still continue with our books. Okay, with the student books, right? If you can see on the screen, you have the pages. Okay, we are going to study today, which are the page 120 and 121. So 120 and 121 from your book. Okay, just to remind you, the book is the big one. Okay, the student book, right? The surfing guy one. So take it if you don't have it with you right now. Good? Yeah. So very good. Very happy to be here again with you. And let's just recap what we studied yesterday. All right? Yesterday, we studied the pages 118 and 119. All right? We studied the pages 118 and 119. All right? So, if you remember, we read a text, yeah, about some cool and very handy gadgets, okay, people invented. Actually, I would say, not regular people, but young people, okay, small guys, small girls, small boys, like for example, young boys, like for example, 12 years old, 14 years old, okay? So those people, those boys and girls invented some very good, very excellent gadgets, all right? I'm pretty sure you remember the gadget, the software, actually the gadget itself, the device that could allow some owners to watch their pet at home while they are traveling abroad or traveling, to some place, And the gadget, even with the gadget, even it was possible for the owner to give some treats, some food to the dogs, to the cats, whatever, to their pets. It was an awesome gadget, okay? I think you remember that from yesterday. So, yesterday we talked about that. And by the way, just remember, also we are on the unit number 7. Sorry. I said 7 and I was writing a 5. I'm kind of crazy today. Unit 7, okay? And we are talking about gadgets. Gadgets and how we invent, how we can use gadgets, okay? And yesterday the text was about thinking outside the box. Thinking outside the box, okay? So I told you about think outside the box, yeah? It was like to think about things, resolutions, answers to problems we have today. So we think outside the box and kind of invent things to help the people, to help us, to help answering problems, solving problems, okay? Think outside the box. I think this is the most important, phrase nowadays. Think outside the box, okay? This is a very good one. I really like this thinking, okay? Think outside the box, okay? So today, we will start the page 120, okay? So please, if you don't have your books with you now, take it, ok? Page 120, alright? Galera, esqueci de falar de português um pouquinho, né? Mas enfim, estava empolgado aqui falando inglês, mas enfim, tá? Tava todo mundo olhando para mim aqui, vale, meu Deus, o cara vai falar lá em português, tá? Então, sim, a gente vai hoje, né, lá para a página 120, tá bom? Do livro de vocês, tá bom? Do Student Book, que é aquele livro grandão, né? Eu estava só comentando que ontem a gente começou a falar sobre as páginas, a gente falou sobre as páginas 118 e 119, um texto, né? Think Outside the Box, um texto falando de garotos e garotas que criaram gadgets, criaram aparelhos incríveis, né? Para ajudar as pessoas. E eu falei daquele aparelhozinho de uma meninazinha que ela criou quando ela tinha 12 anos de idade, né? Um aparelho que ajudava os donos a manterem contato com seus bichos de estimação enquanto eles estavam viajando. Inclusive, eles conseguiam dar alimento, né?
Ele apertava o botãozinho lá, né? E a maquinazinha soltava lá um petisco, né? Para o bichinho de estimação. Super interessante, ok? E vale a pena estar jovens, né? 12 anos de idade, 14 anos de idade, criando coisas incríveis, inclusive ganharam prêmios, né? Devido à imaginação. Isso daí é o que a gente chama de think outside the box, pensar fora da caixa. Good? Alright. So today, hoje, lá na página 120 e 119, quando você abre, né, o seu livro, se você conseguir, né, dá para fazer isso, deixa o livro aberto nas duas páginas, 120 e 121, porque você já vai ter uma noção geral aí. Eu vou pedir para o nosso colega Pôncio passar o nosso slide agora, para o próximo slide, por favor. Por favor. Beleza. Aí, você está vendo aí, e na tua tela, on the screen or of your PC, you have some pictures, okay? So, we are talking about gadgets. A gente está falando de gadget, de aparelhos, né? De dispositivos eletrônicos e dispositivos, aparelhos criados pelo ser humano, né? Para ou solucionar problema ou por entretenimento, enfim, ok? So when we talk about gadgets, okay, it's very common for us to think about now, think about the present, or think about the future. But some people do not realize that we have to think about the past also when we talk about gadget, né? Quando a gente fala de aparelhos, né, de dispositivos, é muito comum a gente só pensar nos que nós temos em mãos e no que nós teremos, né, possivelmente no futuro. Mas é muito importante também nós lembrarmos de como eles eram no passado. Por quê? Quando a gente fala de aparelho, de dispositivo eletrônico, que seja eletrônico ou não, a gente tende a não lembrar do que foi que aconteceu no passado. E, na verdade, é importante porque eles vieram dessas invenções no passado, né? Eles vieram dessas coisas que tinham no passado. Alright? So, if you look at your screen, se você olhar para a sua tela agora, you will see some pictures of some devices, of some gadgets, okay? And you can see that they have numbers from 1 to 8, okay? Você vai ver aí algumas fotos, né, de alguns aparelhos, de alguns dispositivos antigos, obviamente, e você vai ver que tem numerações de 1 a 8, okay? I want you to write on the chat, if you know, the name of each gadget, of each picture you have on the screen, okay? Queria que você escrevesse aí no seu chat o nome de cada aparelho, o nome de cada figura que você consegue ver nessa tela. Can you guess? Can you tell me which are those? Which are these? Você consegue me dizer aí quais são esses aparelhos que você consegue ver aí na sua tela? Come on, I'm gonna give you 30 seconds. Vou dar para vocês 30 segundinhos aí para ver quem consegue dizer para mim o nome desses 8 aparelhos aí para vocês. Vamos lá. Só vocês, tá? Não peço ajuda do pai de vocês não, porque a gente velha sabe, tá? O que é que tem escrito aí, tá bom? Só vocês, tá bom? Só vocês. Vamos lá. Ixi, eu chamei os pais de velho, daqui a pouco senão... Okay. Computer. A TV, okay. A video game, good. Watch, yeah, clock, good. What else? A Polaroid. A what? Polaroid. Okay. Yes. So many people are guessing, many people are writing the names. Very good. So, if you see number 1 and number 2, they are cameras, okay, photograph cameras. The number 1's a big one, okay, and the 2 is a smaller one, okay, revolutionary one actually, okay. It was an instant camera. You take the photo, and the photo comes out from the machine, okay. Very cool. Number 3, it was the first computer, the first one. You see, it's the size of a big room, ok? Então, número 3 aí, galera, é o primeiro computador, né? Se você observar, era do tamanho de uma sala gigantesca, né? Tá aí o tamanho do computador. And number 4 was the first portable computer, or PC. Número 4 aí foi o primeiro computador portátil. Daí o nome PC, né?
portable computer, entendeu? Então, PC é o computador portátil que você podia ter na sua casa, né? Tá aí o número 4, tá bom? Telinha verde e tal, era muito nostálgico, né? Quem mexeu nesse computador é bem interessante, ok? Number 5, a telephone. We talked about it yesterday. Telephone, okay? Very good. Number 6, you have a tube TV. It was the TV, before the LCDs and the plasma and the LED ones, né? Número 6, a gente tem uma televisão de tubo, né? Que é anterior à televisão de plasma, de LCD, ou televisão de LED que nós temos hoje, ok? And also, on number 6, you have video games. Também no número 6, vocês têm aí videogames, né? 2 tipos de videogames diferentes, entendeu? Esse daí parece um pouco mais com o que a gente tem hoje, né? Porque ainda tem esse console, né? Como a gente falou ontem, né? Console, né? Number 7, a big clock, okay? Before even we have watches, wrist watches, you only have the big ones, big clocks. Antes mesmo de ter o relógio de pulso, que surgiu depois, só existiam os relógios gigantescos, né? Que os relógios de parede ou de chão, etc. Que esse relógio grandão aí. And number 8 is a gramophone, né? Um gramofone, né? Which was used to play music. So people recorded the music in big wax discs and play it on that big machine, okay? With like a horn, yeah? So, então você percebe aí que é um gramofone. As pessoas gravavam a música num discão de cera pesadão, antigo, né? E colocavam nessa máquina aí com uma agulhazinha, e essa agulha lia a música e transmitia aí por meio dessa, parece uma corneta. Então era a forma das pessoas escutarem música gravada. Foi uma revolução também, né? Você conseguia gravar o som de uma música e reproduzir isso depois. Dessa forma, meio que eternizava aquela música que foi cantada por alguém. Foi uma revolução na área da música. Very good. So very interesting, isn't it? Okay? So a few years ago, you had most of these gadgets on your hands, né? Há poucos anos atrás, vamos dizer assim, porque eu considero assim, sei lá, 40, 50 anos, não muitos anos, né? Você tinha a maioria desses aparelhos aí, né? Eles eram desta forma à sua disposição. And now, what do you think now? Everything and even more is right here, on your hand. You see? Camera, computer, telephone, video game, television, clock, music player, everything is here on the palm of your hand, on the back of your hand, okay? So that's why we are talking about gadgets. É por isso que a gente está falando de aparelhos, né? Se você observar na figura, tá aí, ó. Pega todos esses aparelhos que antigamente eram aparelhos grandes e individuais e você compila do que nós temos aí de mais, digamos, mais moderno do mundo, que é um celular de tela dobrável, né? Que você pega o celular e dobra para ficar compacto, depois você abre e ele fica grandão. Então tá tudo aí. E ainda mais, né? Porque além desses aparelhos que eram aparelhos, digamos, físicos, hoje em dia nós temos os apps, né? Os aplicativos, os softwares, tá certo? Que são outra forma de você ter um tipo de gadget, né? Um software é uma coisa que também revolucionou, uma programação que você consegue resolver problemas, né? Dentro de um appzinho, né? Como a gente viu, tem um app inclusive para dizer se a melancia está madura ou não, cara. Isso é muito incrível, né? Você coloca o celular em cima da melancia, aí você bate na melancia e o aparelho diz se a melancia está madura ou não. Incrível, um app, ok? So, gadgets, they are very, very, very cool, okay? Good? So, this was only to illustrate, to start our class today. Isso foi apenas para ilustrar, né, para iniciar nossa aula hoje, porque muitas vezes nós não damos muito valor, né, à tecnologia que nós temos hoje, porque nós não conhecemos o passado, o quão difícil era, difícil entre aspas, né, o passado e como as coisas se tornaram mais práticas hoje em dia. Não é verdade? Very good. Okay? Good. So now you see on the screen, you have the pages 120 and 121 from your book. Aí na tela de vocês, galera, vocês têm exatamente, não é agora, as páginas 120 e 121 do livro de vocês. Okay? Very good. So, today we will work with a video. Hoje
a gente vai trabalhar com um vídeo, tá bom? Esse vídeo, daqui a pouco, tá? A gente vai ver, primeiro a gente vai pensar, né, conversar um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou passar o vídeo para vocês, ok? And this video will show you something about gadgets and how was the evolution of the gadgets from many years ago to the days we are living today. Né? E esses vídeos vai mostrar para vocês como que era, né? Como que foi a evolução desses, digamos, esses aparelhos de muitos anos atrás para o que nós estamos vivendo hoje em dia. Alright? Very good. So, please, with your book on your hands, com o seu livro na mão, eu queria que você olhasse aí agora junto comigo, lá na página 120. Ok? Page number 120. Good? Very good. So, on the page 120, I want you to go and look at the question number 24. Lá na página 120, eu queria que você olhasse comigo, observasse comigo aí lá na página 120, a questão número 24. Page 24. Okay? I am going to read for you, and we are going to discuss this little question. Okay? Look, you're going to watch from gadgets to apps. From the title, predict the main idea of the video. Circle the letter. Então, olha só, a gente vai assistir um vídeo, o título do vídeo é From Gadgets to Apps. Lembrando que from é uma preposição que indica origem, né? Origem. Então, por exemplo, dos aparelhos físicos, né? Dos aparelhos até os apps, como eu estava falando para vocês agora, né? A gente acaba compilando um aparelho físico na forma de um app, de um aplicativo. Alright? Então, a partir desse título, né, From Gadgets to Apps, eu queria que você observasse essas letras A, B e C, que tem na questão 24, e que você marcasse aí qual delas seria a previsão do que nós vamos ter nesse vídeo que a gente vai assistir daqui a pouco, ok? Então, leia esses 3 itens, A, B e C, marque o que você acha que vai estar de acordo com o que nós vamos assistir aí no vídeo de vocês, ok? Vamos lá, 10 segundos. All right? Yes? Okay? So, let's read the sentences. Let's read the sentences. Sentence number letter A. Gadgets are more important than their apps. This is letter A. Letter B. Useful apps are replacing gadgets. Useful apps are replacing gadgets. Number C, letter C, we will use different gadgets and apps in the future. Okay? So, according to the title of the text, of the video, From Gadgets to Apps, which sentence is correct about the prediction, about what we think is going to be shown on the video? De acordo com o título do vídeo, galera, qual dessas 3 frases ela condiz com o que nós vamos ver nesse vídeo aí? O que é que você pode me afirmar? Letra A, letra B ou letra C? Diz aí para mim no chat. E aí? Still waiting for you. Letter B. Letter B. Yes, that's the correct answer. Thank you. Congratulations. Letra B, galera. Muito bem. Essa seria a resposta correta. We will talk about how the gadgets are starting to be replaced by the apps. A gente vai aprender, a gente vai ver nesse vídeo como os aparelhos estão sendo substituídos pelos aplicativos. Okay? While I was searching yesterday for the pictures, I saw pictures about the evolution of the calculator
It was amazing, you know? Quando eu estava vendo ontem, né, procurando as figuras para a gente ver hoje sobre esses aparelhos, e eu vi a evolução da calculadora, incrível, né? As primeiras calculadoras ancestrais eram os ábacos, né? Usava aquelas bolinhas, né? Passava, fazia contagem e tal. Aquele, digamos, foi o primeiro esboço de uma calculadora que existiu no mundo, chamado ábaco, né? Então eles foram evoluindo até que nós tivemos a revolução digital, né? E surgiram as calculadoras eletrônicas, continuaram sendo pequenininhas, né? Mas eram um aparelho, e hoje em dia você tem a calculadora no seu celular, não é isso? Você pode fazer contas em milionésimos de segundos a partir do seu celularzinho lá, pode virar ela vira científica, é uma coisa incrível. Então os apps, os aplicativos, programação, eu falei sobre isso para vocês numa aula anterior. É importante você saber programar, não só porque não, eu vou viver de programação, não, é porque às vezes você sabendo programar, sabendo criar um app, né, um app, você consegue aí criar coisas para solucionar problemas da sua vida real, entendeu? Então é super interessante, ok? So, a gente vai passar o vídeo agora, tá bom? Como é que vai acontecer, tá bom? A gente vai transmitir o vídeo para a tela do seu computador aí, tá certo? Então me dá aí uns segundinhos só para a gente fazer essa mudança, transição da tela para o vídeo, e eu vou colocar para vocês. Vocês interagem no chat, tá? Para me dizer se está tudo ok, se vocês estão ouvindo o áudio, se está tudo beleza, ok? Vamos lá então. Só um segundinho. Yes. Eu estou mutado? Foi. Apareceu. A tela apareceu. Desapareceu. You wanted to take a picture in 1855. You needed a big, heavy box camera and a professional to take it. In 1855, you needed a big, heavy box camera. And of course, if you wanted to listen to music in 1900, and you didn't have a group of musicians nearby, and of course, if you wanted to listen to music in 1900, you needed a record group of musicians nearby. If you wanted to listen to music in 1900, you needed a record group of musicians. Have you ever thought about how heavy to listen to music? You needed a record group of musicians. Have you ever thought about how heavy? Have you ever thought about how heavy your smartphone is? Have you ever thought about? Well, think about this. Have you ever thought about how if you needed to tell the time in 1656, you needed a giant clock? But that's hard to carry around with the time in 1656. You needed if you wanted to take a picture in 1855 to carry around, you needed a big, heavy box camera. You needed and a professional to take it in 1855 to carry around. You needed and of course, if you wanted to listen to music in 1900, and you didn't have a group of musicians nearby, and of course, you needed a record player to listen to music in 1900. But those weren't very portable. Have a group of musicians nearby, and by the 1950s, the digital age had begun. But those weren't very portable. Have a group of clocks were small enough to fit on your wrist. Much digital age had begun, but telling time was all they could do. Enough to fit on your wrist. Much you could take a photo with the instant camera, but telling time was all they need a professional. You got your picture right away with the instant camera, but the photo you got was the only copy. You got your picture. Music was now portable, but it still couldn't fit in your pocket. It was the only copy.
Today, apps have been developed for all of those gadgets, but it still couldn't fit in your pocket. How heavy does your smartphone feel now? Today, apps have been developed for all of those gadgets. Think about the other apps on your phone. How heavy does your smartphone feel now? Imagine if you had to carry all of those gadgets around with you. Other apps on your phone. How heavy they wouldn't fit in your backpack, let alone in your pocket. All of those gadgets around with you. Other apps on your phone. But can your phone do everything? It wouldn't fit in your backpack. Can it cook alone in your pocket? All of those gadgets around with you. Your phone might have an app for recipes, but you still need kitchen gadgets for cooking them. Your phone might have an app take you where you need to go, but you still need kitchen gadgets for cooking them. Your phone might have an app for giving you directions to a friend's house, but you can't ride it there. Your phone might have an app for Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget you use? Why is it useful? Ride it there. Will there ever be an app for that? Is there another gadget? Oi? Ok? Vídeo também? Alright, people, I'm so sorry. We had a problem here with the video, ok? Teve um problema aqui com o vídeo, galera. Vocês perceberam aí, né? Alright, que a gente ficou com o áudio ruim, que tava travando, tá bom? Tentamos resolver aqui, mas infelizmente nós não conseguimos resolver essa parte do vídeo. Alright? So, we won't continue with the video class, with the video exercises today. So, a gente não vai continuar com o vídeo, certo? Com a aula de vídeo hoje, tá certo? Então, essas páginas 120 e 121, nós iremos deixar para uma outra vez, ok? No problem, ok? A gente não, obviamente, não vai deixar de ver. A gente vai só adiar um pouquinho aí essa página aí, ok? By the way, we had a great moment. De uma certa forma, a gente teve um momento bem legal, né? A gente comentou aí sobre como os aparelhos, né? Digamos, evoluíram, né?
para o que nós temos Legal, hoje em dia, né? que são celulares que são, aí na sobre verdade, como os computadores, aparelhos, né, super digamos, potentes, evoluíram, na verdade, né, ok? para o que nós But, temos hoje em dia, que são celulares no que problem. são, Next, na verdade, next como week, os we can watch the video and work with that. No próximo, na próxima semana, a gente vai resolver esse problema e a gente assiste esse vídeo direitinho, tá certo? E vai ficar tudo tranquilo, ok? So, let's move on. Vamos continuar. Vamos para frente, né? Não vamos perder nosso tempo, não. Alright? Still with the books, tá? Ainda com o livro de vocês, lá na página 122, tá bom? Agora você adianta um pouquinho, lá para a página 122. Como a nossa aula estava programada, né? Para a gente ter as páginas 120 e 121, isso que a gente vai começar agora, nós vamos usar o livro de vocês, aí que você está na sua mesa, né, na sua casa, e o quadro aqui que eu vou escrever para vocês, e a gente vai trabalhar essa parte gramatical que tem na página 122. Mais uma vez, eu peço desculpa pelo ocorrido, é assim, né, tecnologia, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, a gente está falando de tecnologia, mas tem os poréns aí que de repente acontece, ok? Very good. Pôncio, eles estão vendo essa tela, não? Pronto, tu cancela o PowerPoint, pode deixar só a câmera em mim aqui no quadro. Ah, ok. I was just, talking to him. Good. Very good. So, on the page 122, lá na página 122, né? Página 122, tenta o cabo embaixo, ver se não desconectou o cabo embaixo, ó, a tomada embaixo, ó. A tomada lá embaixo, ó. Ok? Page 122. Page 122. This is, on the page 122, you will see some grammar, okay? And this grammar is related to simple future and going to future, tá? Então, essa aula aí, tem lá na página 122, a gente vai ter uma gramática, certo? Que ela é relacionada com simple future, futuro simples, e going to future, ou conhecido também como immediate future, futuro imediato, né? Que é o futuro com going to. Beleza? Very good. Ok. First of all, let's remember what a modal verb is. Vamos lembrar aqui o que é um verbo modal, ok? Um verbo modal, a gente já conversou sobre isso anteriormente, né? Um verbo modal, ele é um verbo diferente, que ele tem um sentido extra dentro de uma frase, tá? Um sentido extra além do sentido que o próprio verbo principal vai ter. Ou seja, um verbo modal, quando ele é usado dentro de uma frase, ele vai adicionar um sentido ao verbo principal da frase, ok? É um verbo diferente. Então, no caso aqui, um verbo modal que a gente vai trabalhar muito quando a gente fala de futuro é o verbo modal will, W-I-L-L. I am pretty sure that you already know this verb and you heard about this verb, any time in the past, ok? Eu tenho certeza que você sabe o que significa o will e você com certeza já deve ter ouvido falar desse verbo modal em algum momento aí, né, no passado, ok? So, can you write on the chat what is the verb will? What does will mean? For what will is used? Você consegue escrever aí para mim no chat, pessoal, o que significa o verbo will? Quando que nós devemos usar o verbo modal will? Alguém sabe me dizer, galera? Quando que nós usamos o verbo modal will? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou escrever uma frase aqui, ó. E aí? Alguém escreveu? Com essa frase fica melhor? Olha só. I will have some pizza. I will have some pizza.
Vou falar logo de pizza, que a gente está chegando perto do almoço, para aguçar a fome aí de todo mundo, né? I will have some pizza. Né? Uma das coisas que eu adorava quando eu estava nos Estados Unidos é que lá eles não comem assim como a gente come feijão com arroz, etc. Né? No almoço, no período do almoço, geralmente é um snack. A gente come uma pizzazinha, um hot dog, né? É um negócio super legal, super divertido, né? Eu adorava, né? Tá bom? So, I will have some pizza. Okay? So if you see here, we have the verb, the modal verb will, and the main verb have. Se observa nessa frase, pessoal, nós temos o verbo modal will e nós temos o verbo principal, né? Main verb. Nós temos o verbo principal, que é o verbo have, nesse caso aqui, ok? Ou seja, a gente pode inclusive afirmar que o verbo modal, will, ele é um tipo de verbo auxiliar. Ele vai auxiliar o verbo principal, ok? Olha que interessante. Quando eu acrescento o verbo modal will, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou dar a ideia de futuro. Olha que interessante. Então, o verbo modal will, ele indica futuro, tá? A tradução dele, galera, não é uma tradução exata. Ou a gente pode traduzir o will como irá, ou a gente pode diretamente usar o próprio verbo modal no futuro. So if I write, I will have some pizza, a tradução disso para português é, eu vou comer pizza, ou eu comerei pizza. Depende do que você queira, de como você queira traduzir. Ok? Very good. So, will é um verbo modal que indica futuro. Vou escrever outra frase só para confirmar aqui, ó. We will move to New York. We will move to New York. We will move to New York. Nós iremos nos mudar para Nova York. Olha que interessante. Mais uma vez, eu usei o verbo modal will, que como vocês já sabem agora, ele é um verbo que indica futuro, e ele está auxiliando o verbo principal, que é o verbo move, que é o verbo se mudar. Então, olha só. We will move to New York. Nós iremos nos mudar para Nova York. Deu para entender, galera? Ou seja, no caso, quando eu utilizo o verbo will dentro de uma oração, esse will vai dar uma ideia de que, galera? Vai dar uma ideia de futuro. E mais precisamente falando, tá certo? O verbo will, ele é usado no futuro simples. Ok? Very good. Vamos só dar um parênteses aqui. A gente está com um vídeo aí, mas a gente não vai ter tempo para ver o vídeo mais, infelizmente. Tá bom? Mas obrigado aí pela galera que se garantiu aqui, resolveu o problema. Já que a gente já sabe como é que é o problema, na próxima aula, né? Próxima semana a gente resolve, a gente passa esse vídeo. Pode ser? Ok? Nós temos 3 minutos. Ok. Tu vai me avisando aí, tá bom? Ok, right. Valeu, galera. Obrigado, viu? All right. So we have angels here working for us. We have very good people, ok? All right. So I was talking about will. Então, galera, como eu falei para vocês, will, não é? É um verbo modal que ele é usado para indicar um futuro e ele é a característica principal do chamado futuro simples. Tá bom? A gente vai só comentar sobre o futuro simples hoje, para na próxima aula, próxima semana, a gente falar sobre os outros futuros. Ok? Deixa eu apagar aqui para vocês verem uma coisa. Good? Olha só. Todo mundo já conhece esses pronomezinhos aqui, né? Ó, esses pronomezinhos aqui. I, you, he, she, it, we, you, they. Todo mundo já conhece, né? São os chamados personal pronouns ou subject pronouns, pronomes pessoais ou pronomes subjetivos, ok? Então, olha só que interessante. Se eu pegar o verbo to sleep, né? Se eu pegar o verbo to sleep e eu conjugar esse verbo to sleep no presente com esses pronomes, eu vou ter isso daqui, ó.
I, you, we e o they, ambos vão ser sleep. Ok? I sleep, you sleep, we sleep, they sleep. E com os pronomes he, she, it, você sabe que existe uma mudançazinha, né? E você coloca sleeps. Isso aqui no presente. Mas se eu tivesse essa frase aqui, ó. Vamos colocar aqui. Tá? I sleep late. She sleeps late. Eu durmo tarde. Ela dorme tarde. Ele dorme tarde. E assim por diante. Ok? Se eu quiser escrever essa frase aqui, tá? No futuro, eu vou ter que acrescentar na frase o verbo modal will. Porque esse verbo modal will é que vai indicar futuro. Então vai ser o quê? I will sleep late. Eu vou dormir tarde. Will indica futuro. Agora uma coisa interessante. Se eu pego essa frase, she sleeps late, e eu pego essa frase e coloco no futuro, eu tenho que fazer uma pequena mudança. She will sleep late. Não é isso? Se você observar, a presença do verbo modal will faz com que o verbo principal volte para a sua forma base. É colocado sem a presença do S. Então, uma regra de você colocar o will. Sempre que você coloca o will, ele exige que o verbo principal seja escrito no infinitivo, sem o to, que a gente chama de bare infinitive ou base form. Ok, galera? Então, com essa aula de hoje, tá? Apesar de nos nossos empecilhos aqui, a gente conseguiu ver, né, um pouco do que a gente viria no texto, no vídeo, e aí já começamos a adiantar a matéria da próxima semana, da próxima aula, na próxima semana, que é futuros simples e futuro imediato com going to. Beleza, galera? Então, mais uma vez, eu queria pedir desculpas, tá, em nome de toda a equipe aqui, sobre o ocorrido. Na próxima semana, se Deus quiser, tudo vai estar bem certinho para a gente ver o vídeo legal e continuar com a nossa aula, né, de forma perfeitinha, como tem vindo, tem sempre acontecido, né, nas últimas aulas. Alright? So, be good, be well, be healthy, have a nice weekend, and see you next week. Okay? Bye-bye. See you.